meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Antes de passarmos ao episódio de hoje, há algumas coisas de que vos queria falar. Como repararam de certeza, o 45 Graus tem uma capa nova. Não é propriamente uma grande mudança a nível do design, mas pessoalmente acho que ficou muito bem. Tenho andado também a pensar há algum tempo em mudar o jingle do podcast. Não que o atual me desagrade, antes pelo contrário, mas são já mais de 5 anos com o mesmo som de abertura e imagino que para alguns de vocês possa já cansar um pouco. Acho por isso que está na altura de mudar e ocorreu-me que o mais giro era mesmo ter uma música criada por um de vocês. E sei, porque fui recebendo várias mensagens nos últimos anos, que há vários músicos desse lado. Por isso, se alguém tiver interesse e disponibilidade, envie-me uma mensagem pelos canais habituais e vamos fazer com que isso aconteça. E nesta onda de mudanças e arrumações, aproveito também para vos pedir para responderem a um inquérito cujo link encontram na descrição deste episódio. Ao contrário do que muitas vezes acontece neste tipo de coisas, prometo que o inquérito é mesmo rápido, não vos leva mais de 5 minutos. O inquérito tem, basicamente, 3 perguntas. A primeira é sobre os benefícios para os mecenas. Há já muito tempo que não mexo nos benefícios de cada modalidade de contribuição e gostava de saber o que é que mais vos interessa e menos vos interessa enquanto mecenas atuais ou potenciais. A segunda pergunta não é na verdade bem uma pergunta, é mais um espaço para deixarem comentários, críticas, sugestões de convidados ou temas que queiram fazer para o 45 Graus. Não que seja preciso um inquérito para isso, já sabem que podem sempre fazê-lo pelos canais habituais, mas para o caso de ainda não o terem feito, aproveitem este espaço para isso. E a terceira e última pergunta é para avaliar o vosso interesse em 2 workshops que estou a pensar lançar brevemente para ouvintes do podcast, e não só, e claro, com desconto para mecenas. O primeiro é essencialmente uma versão mais desenvolvida da primeira parte do livro Política a 45 Graus. Chamei-lhe Porque Não Nos Entendemos. E a ideia é perceber de onde vêm as nossas diferenças individuais ao olhar para a política e também porque é que as diferentes ideologias defendem o que defendem, porque é que parecem por vezes irreconciliáveis e porque é que cada uma delas contém alguma verdade, mas inevitavelmente nunca a verdade toda. O segundo workshop é sobre pensamento crítico. Na minha perspectiva, como sabem, o pensamento crítico é o ADN do 45 Graus. Embora só tenha abordado de forma direta este tema 2 ou 3, ou se calhar 4 vezes, em 2 ou 3, ou se calhar 4 episódios, o mais recente dos quais com o Nuno Barbosa Moraes, o pensamento crítico está, ou eu tento que esteja, presente na forma como abordo todos os temas e todas as conversas. Tenho estado a trabalhar neste workshop/curso já há alguns meses e nele abordo o pensamento crítico nas suas diferentes acessões e aplicações, desde a lógica, argumentação e falácias, aos vieses cognitivos e outras limitações do nosso cérebro primata, aos desafios de interpretar a informação quantitativa que existe hoje em dia de forma muito abundante, mas ao mesmo tempo cada vez mais complexa, e também modelos de decisão, pensamento criativo e muito mais. Mais à frente, dar-vos-ei novidades sobre ambos os workshops. Nesta fase dava-me muito jeito, até por questões logísticas, ter ideia do vosso interesse potencial. Já sabem, encontram o inquérito com estas 3 perguntas na descrição do episódio. E agora, ao episódio de hoje. Um dia destes dei por mim a pensar que os temas das últimas conversas do podcast estavam a ser algo densos e que era bom intervalar, digamos assim, com um tema mais leve. Mas o tema do episódio de hoje, vinho, é mais leve, mas nem por isso menos complexo ou menos interessante. Dava, aliás, para vários episódios. E percebi que é um tema que vos interessa muito pelas dezenas de sugestões de perguntas vossas que recebi através das redes sociais e que me foram, aliás, muito úteis na preparação do guião para este episódio. Durante a conversa não deu para fazer essas perguntas todas, na verdade, só mesmo com um episódio de 3 horas, mas tentei cobrir o maior número de temas. Sempre que possível, a cada pergunta que fazia, citei também o nome de quem a sugeriu para ficarem com o crédito devido. A convidada deste episódio é uma enóloga com um percurso particularmente interessante. É ela, Susana Esteban. A Susana nasceu em Tui, Espanha, na Galiza. É licenciada em Ciências Químicas pela Universidade de Santiago de Compostela e mestre em Viticultura e Enologia pela Universidade de La Rioja. Começou a sua trajetória como enóloga em 1999 no Douro, uma região que, aliás, como falamos na conversa, estava nesse momento a despontar. Na altura, ela começou na Quinta do Coto e trabalhou depois na Quinta do Crasto entre 2002 e 2007. No final desse ano, mudou-se para o Alentejo com um projeto pessoal, o qual já deu origem a uma série de vinhos, vários deles premiados. Em 2012 foi-lhe atribuído o prémio mais prestigiado que um enólogo pode receber em Portugal, o título de Enólogo do Ano pela Revista de Vinhos. E a Susana foi, além disso, na altura, a primeira mulher a receber essa distinção. Da mesma revista recebeu, já em 2012, o prémio de melhor produtor do ano pelo seu trabalho no Alentejo. Esta foi uma conversa muito esclarecedora para quem se interessa por vinho, mas como eu não faz parte deste mundo. No primeiro terço falámos sobretudo sobre como se faz vinho na adega e como é que cada passo do processo de produção, cada decisão sobre o que fazer ou não fazer, fazer durante mais tempo ou durante menos tempo, vai depois influenciar o sabor final do vinho. De seguida, falámos sobre o que se passa antes de todo esse processo começar, ou seja, sobre a vinha.
que, na opinião da convidada, é tão ou mais importante do que a adega. E Portugal, ainda por cima, é particularmente importante neste aspecto porque é o terceiro país do mundo com maior diversidade de castas. Eu no episódio digo 300, mas parece que são 250. Falámos também sobre os desafios que persistem para os vinhos portugueses se conseguirem afirmar mais internacionalmente. E no último terço da conversa, fiz à convidada talvez a pergunta mais relevante para a maioria de nós, que somos consumidores, mas não produtores. Como escolher um vinho? Falámos sobre o que distingue um vinho caro de um vinho barato, uma pergunta que muitos de vocês fizeram, sobre se é possível encontrar vinhos baratos muito bons e outra pergunta que alguns de vocês, particularmente os mais céticos, enfatizaram, as provas de vinho. Será que são mesmo válidas? Será que em provas cegas os vinhos bons sobressaem sempre e os vinhos maus são sempre detectáveis? Para ouvirem a resposta a esta e outras perguntas, deixo-vos então com Susana Esteban. Espero que gostem. Susana Esteban, bem-vinda ao 45 Graus. Obrigada. Vamos falar de vinho e temos de começar pelo início, não é? E sobretudo sendo tu produtora, não é? Temos de começar por como se faz vinho. Eu acho que toda a gente tem um bocado uma ideia de como é que se faz vinho, não é? Toda a gente está habituada a ver pisar das uvas, tem uma ideia de que aquilo fermenta para produzir álcool e que depois vai parar a garrafas. Mas o que se passa no meio, há de ter aqui, imagino eu, não só a grande complexidade, como uma série de graus de liberdade. E o que me interessava perceber era, se calhar, a melhor maneira de dividir é aquilo que acontece sempre, aquilo que tem que se fazer sempre, e depois os graus de liberdade que cada produtor tem para usar determinado processo ou não usar, introduzir determinado ingrediente ou não, para afetar o produto final, de acordo, seja com os seus gostos, seja com aquilo que acha que o consumidor quer ou que quer que o produto final seja. Bem, o vinho é um processo químico, não é? E é um processo químico bastante complexo. Ou seja, muito resumidamente, é a transformação de açúcar em álcool por meio de levaduras. Sim. Mas durante essa transformação existem milhares de reações paralelas que vão fazer com que o vinho seja mais complexo ou menos complexo, não é? E com que seja vinho e não outra bebida alcoólica qualquer normal. Sim, não é? Sim, e que não termine em vinagre, exato, não é? Porquê? Exato. Porque se nós não interventimos a certo ponto, quando temos a transformação do açúcar em álcool, o processo natural até é o álcool transformar-se em ácido acético, que é o vinagre, não é? Quais são as etapas? Não é? Vamos lá desde o início, ou seja, colhes as uvas, não é? Sim, a primeira etapa é a vinha, que as pessoas acho que não são muito conscientes disto, ou seja, nós, como qualquer cozinheiro, precisamos de boa matéria-prima. Exato. Os enólogos e os produtores precisamos de boa matéria-prima. O primeiro processo é a vinha, o processo não é a adega. Sim. E a vinha também é extremadamente complexo, não é? Temos muitas variedades de uvas, temos muitas decisões que podemos tomar e cada uma dessas decisões, cada um desses pequenos pormenores vão fazer que depois a qualidade do vinho varie enormemente, não é? Isso era uma coisa que eu te queria perguntar. Então, mas se calhar vamos deixar a vinha de parte, já lá vamos. Sim. Porque eu sei que tu és defensora da importância da vinha. Sim. E vamos imaginar que as uvas vêm adequadamente, não é? E chegam à adega. Não é? Chegam à adega e depois depende um bocado do tipo de vinho que vamos fazer, branco ou tinto, né? Se fazemos um vinho branco, as uvas normalmente são desengaçadas, tiramos o engaço. Desengaçadas é tirar os bagos da... O engaço é a parte verde que segura o... É o caule da planta, é? É que há produtores que usam o engaço, não é? Sim, há produtores que, mas o normal não é usar. Sim, dentro do vinho há muita liberdade, é aquilo que falavas um bocado. Há muita liberdade e há muitas coisas que podemos fazer, mas normal. E estou a falar de um processo mais ou menos normalizado, não é? Sim. Que é tirar o engaço, prensamos, decantamos e fermentamos. Prensas, que é para tirar o sumo, não é? E o que é que chamas de decantar? Decantar é... Esse sumo vai vir determinados componentes que não são adequados para fermentar, porque vai dar certos aromas secundários. E então o vinho é decantado, decanta normalmente durante 24 horas e no dia seguinte o vinho fermenta. Sim, uma espécie de filtro, não é? No fundo é um filtro natural, não é? Deixar para trás... Sim, é uma decantação natural. Sim, normalmente se põe em frio, se utiliza frio para acelerar um bocado o processo e então o vinho fermenta mais ou menos, o mosto fermenta mais ou menos límpido. E depois esse processo costuma demorar um mês. Está fermentado um mês, depois de terminar a fermentação. Temos muitas possibilidades. Pode ficar na cuba e ser engarrafado como o que se chama um vinho mais jovem, né? Ou pode estejar em barricas, em ânforas, em tonais, pronto. Aí temos N possibilidades. E depois, essa é uma escolha do enólogo e do produtor, que depende de determinado tipo de fatores e também depende do qual é o nosso objetivo final. E depois é engarrafado. Aí pode ficar na adega. Também pode, exatamente. Pode ficar na adega durante
algum tempo até que nós achamos que está mesmo pronto para ser consumido e depois vai logo para o mercado. E em todo este processo, que parece ser tão simples, sim, imagino. Sim. As opções são infinitas. Sim. São mesmo infinitas. São muitas opções. Já a mesma uva feito por diferente pessoa muda completamente, né? Porque tu podes tomar tantas decisões em tudo isto e isso também é o interessante dessa profissão. Pois, exatamente, sim, são estes graus de liberdade que dão, claro. Imagino eu, que dêem graça. Quando é um tinto, o processo é um bocado diferente. E as uvas chegam, pode ser desengasado ou não. Aqui há mais pessoas que utilizam o engaço. Depois é fermentado com contato pelicular, ou seja, não é prensado como nos brancos. A grande diferença é que os brancos, ainda que há brancos também, que se chama com curtimenta, não é? Ou seja, tudo isto claro, é... Claro, há sempre quem faça diferente. Claro. Sim, estou a dizer o básico, não é? Os vinhos fermentam com contato pelicular, os tintos. Ou seja, com a pele da... Com a pele, onde estão muitas substâncias, isto é para extrair os taninos, os antocianos, não é? E há muitos tipos diferentes de extração, muitos, e podemos ser mais interventivos, menos interventivos, extrair mais e extrair. Extração, estás a falar, no fundo é pisar a uva, não é? Pode ser pisar a uva ou pode ser fazer uma remontagem, que é tirar as películas, quando as uvas entram no depósito e começa a fermentação, é produzido o CO2 durante a fermentação. E esse CO2 faz com que as películas flutuem na cuba. E então, nós passamos todo esse processo de fermentação a tentar pôr essas películas em contacto com o líquido. E isso pode ser submergindo as películas pisando, sim, ou mecanicamente, ou manualmente, ou neste caso não manualmente com os pés, sim, ou como se fazia antigamente, mas é raro fazer-se, ou então mediante uma remontagem, que é tirar a parte líquida por a parte de abaixo da cuba e depois o que se chama molhar a manta, ou chapéu, não é? Essas partículas ou essas películas a flutuar na cuba, nós chamamos manta, e então é um processo... É mexer, no fundo é mexer. É fazer com contacto. E aí também temos imensas soluções. Pode ser uma cuba aberta, e são os lagares, que são os típicos lagares que antigamente e que continuam a utilizar-se imenso. Pode ser por cuba, pode ser um processo manual, pode ser um processo automático, depende. Quanto mais... Desculpa, que diferença é que faz ser cuba aberta ou não cuba aberta? É que o dióxido de carbono sai, não é? Mas o carbono é mais pesado que o ar, por isso sai, mas tu sempre estás protegido por esse CO2. É uma capa de CO2, sabe? A maior diferença normalmente é que os lagares têm mais superfície de contacto, são mais largos. E então, ao ter mais superfície de contacto, nós conseguimos extrair mais, porque o nosso chapéu é mais estreito e então temos mais superfície de contacto. Quando nós temos um chapéu... Contacto com a pele com a pele é muito menor, porque se o chapéu está por ser assim na vertical, sim, temos um contacto muito menor. Mas se mexeres, vai ser igual, não é? Não, porque aquilo acaba por ficar muito duro. Então, se o teu chapéu não é largo, não consegues partir aquele chapéu. Ou seja, só vai estar a extrair, o vinho não consegue penetrar, ou vai fazer uns caminhos. A extração é muito maior se tens mais superfície de contacto. E isso normalmente se consegue nos lagares. Mas nem sempre queremos ter demasiado contacto. Pois, é que depende do nosso objetivo, depende do tipo de vinho que queremos elaborar, do tipo de casta. As castas que requerem muita extração, há castas que quase não podes extrair, há castas... O que chamas de extração é o contacto com a pele das uvas que vai extrair... Claro, onde estão todos os componentes da uva. Depois, quando esta fermentação termina, aí é quando prensamos, nos tintos prensamos depois da fermentação terminada. Espera. Prensamos, eu sei o que é que significa prensar, mas o que é que faz prensar? Prensar é todo o líquido, o vinho que ficou embebido nessas películas. É para extrair o resto. Estirar esse resto do líquido. E aí, nessas prensas, se nós somos cuidadosos, até está, digamos, todo, exato, eu quero falar que todos aqueles componentes estavam nas películas, nessas prensas temos uma concentração de muitas coisas boas, não é? Mas também não podemos ser muito agressivos, porque, por exemplo, se prensamos a grainha, vamos a ter muito amargor, ou temos que ter muito cuidado. Em termos de prensas, temos hoje em dia uma tecnologia inacreditável e também são outras decisões. Qual é a pressão que utilizamos para prensar, o tipo de prensa que queremos utilizar, e tudo isto depende do tipo de vinho que queremos elaborar. E às vezes até são decisões completamente antagónicas.
Por exemplo, no vinho do Porto e no vinho de mesa como vinho não generoso, a prensa é completamente oposta. No vinho do Porto tem que ser uma prensa muito extractora e no vinho de mesa tem que ser uma mais suave. Porquê? Porque no vinho do Porto tu vais a ter uma diluição com álcool. Porque juntas aguardente depois. Claro. E então tens que concentrar ao máximo. E essa concentração para um vinho normal seria excessiva. Engraçado. Também depende do tipo de vinho do Porto, não é? Se é Tawny ou Roto, mas como envelhece mais tempo o Ruby, exatamente. Isso vai depender do processo de envelhecimento do vinho. Normalmente os Tawnies ficam durante muito mais tempo nas barricas, em barricas de menor tamanho, e os Rubis ficam em recipientes maiores e durante menos tempo. Não é? O Ruby é aquele que tem uma cor mais parecida com o vinho normal, não é? Sim. E o Tawny tem aquela cor mais acastanhada, não é? Sim, porque isso é fruto do passo do tempo. Exato, porque vai evaporando, não é? Não, tem a ver com os antocianos e os taninos e a precipitação da cor e tudo isso. Ok. Então, mas vamos deixar os vinhos do Porto para não confundir. Sim, é outro mundo. Se calhar ainda voltamos lá. O que eu queria perceber, e acho que é o mais interessante, é como é que, para usar uma analogia, imaginando que todos estes passos têm um manípulo correspondente, não é? Como é que nós, mexendo no manípulo e tornando mais ou menos tempo, com ou sem, como é que nós influenciamos o vinho? Por exemplo, no início, tu dizias que há, e eu acho que há até uma... A ideia que eu tenho é que era uma coisa que se fazia antigamente e agora está um bocadinho na moda em alguns países, colocar os engaços, não é? Portanto, pôr os cachos de uvas inteiros, no fundo é isso, não é? É um tipo de vinificação que se chama cacho de uva inteira. É assim, quando tiramos o engaço também estrujamos, cortamos a uva. Sim. Quando nós metemos o racimo inteiro, é uma técnica que se chama maceração carbónica, muito específica. E nós podemos tirar o engaço e partir a uva, ou não tirar o engaço. As possibilidades são infinitas, não é? Mas acho que, pronto... O que eu quero perceber é que efeito é que faz, ou seja, que efeito é que faz... O tanino. Estarem lá essas componentes, porque essas componentes têm muitos taninos, não é? E tanino, já agora, para explicar, eu próprio não tenho certeza se sei o que é, tanino é o que dá o sabor adstringente ao vinho, não é? Dá muita astringência, mas o tanino é muito importante para o vinho, principalmente porque é o componente que vai fazer com que a cor do vinho, principalmente, perdura no tempo. Okay. Por exemplo, nos vinhos do Porto, utiliza-se muitas vezes o engaço, porque isto é tudo muito complexo. As películas têm tanino, a uva tem tanino nas películas. Então podemos ter esse tanino sem utilizar o tanino de engaço. Só que esse tanino só é extraído no final da fermentação, muito no final da fermentação. E então, no vinho do Porto, nós temos que parar a fermentação a um certo ponto para ele ficar doce, com diluição de aguardente. Sim. E então, não vamos ter esse tempo para a película. Então precisamos do tanino do engaço. Okay. Agora, esse tanino do engaço pode ser um tanino verde e a subir literalmente na cor, o tanino, esse engaço está verde, ou pode ser um tanino maduro, não é? Então, um bocado a nossa decisão, e aí a importância também da vinha, de se adicionamos esse engaço ou não, em função de como ele esteja, se é mais maduro ou mais verde, porque senão vai ser muito agressivo, porque sim, tem essa importância de que vai sustentar a cor, mas também pode ser extremamente agressivo na boca. Sim, pode dar um sabor desagradável. Tu há bocado falavas, no caso do vinho tinto, não é? Do contacto com a pele. Sim. Que influência no sabor é que faz esse maior ou menor contacto? Faz imensa, não é? Porque é de onde estão, nas películas, onde estão a maior parte dos componentes do vinho, não é? Das uvas. E a nível aromático, a nível de sabor, faz toda a diferença. Até por extração desses taninos, não é? Sim. E os sabores e todos os componentes. Mas não então é? Porquê é que há quem utilize menos contacto, não é? Porquê é que há quem utiliza essas cubas mais... Não, essas cubas mais verticais normalmente não se utilizam nos vinhos tintos, se utilizam mais para os vinhos brancos porque não têm contato político. Essas cubas mais verticais que nós vemos nas adegas normalmente são para brancos ou são para a guarda de vinhos que já não têm películas. Normalmente as cubas de fermentação de tintos são largas ou muito largas e são os lagares. Agora, sim que há vinhos, e eu elaboro vinhos, por exemplo, que quero uma extração mínima porque quero um vinho menos extraído ou com umas determinadas características, ou até há castas que se extremos demasiado depois ficam demasiado agressivos, não é? Por isso tudo depende do tipo de casta e do tipo de vinho que nós queremos elaborar. Claro, não, eu estava a tentar perceber isso, não é? Perceber quando se extrai menos. É muito fácil. É ficar um vinho mais leve, no fundo, ou seja, menos marcado? Menos marcado, sim. Vou dar um exemplo. Os vinhos da Borgonha, com Pinot Noir, que são vinhos de umas cores mais abertas, normalmente mais sutiles, não é? São feitos com muito menos extração. Depois temos aqueles vinhos mega extraídos, com imensos taninos, que esses são feitos com mais extração. Mas também
Depende da casta, não é? Porque os vinhos da Borgonha são feitos principalmente com Pinot Noir, que é uma casta que não a podes trabalhar precisamente muito, porque senão trabalhar é coisas que não queres, claro. É sabor que não queres, sim. E, portanto, já falámos do tipo de contacto e depois, no fundo, o vinho passa tempo e isso, quanto mais tempo ou menos, influencia o sabor final. Se eu entendo bem, primeiro nas cubas e depois pode passar ainda em barricas e depois na garrafa, não é? Sim. E, portanto, tu podes deixá-lo estagiar mais ou menos tempo nestas 3 fases, não é? Sim, barricas, ânforas, tonéis, hoje em dia utilizam-se aqueles ovos de cimento. As possibilidades são também, mais uma vez, não devo dizer infinitas. Complicar a vida. Não, assim, o vinho, quando fica em estágio na adega, está a ganhar complexidade. E é porque tem um determinado nível de qualidade. Um vinho que é estagiado, e quanto mais tempo estagiado na adega, é porque um vinho de alta qualidade. Um vinho de baixa qualidade não resiste... Mas o que é que isso significa, ser de alta qualidade? Pois, é uma coisa muito subjetiva, mas precisamente um vinho que depois vai aguentar muito tempo na garrafa, que vai ter determinado tipo de aromas, sabores, não sei o quê, que vão fazer uma coisa única, não é? E, ou seja, nós dentro dos vinhos temos esta gama. Temos vinhos que, como tu acabas de dizer, são mais aguados, mais ligeiros, mas isso também depende do tipo de elaboração que da vinha, não é? Principalmente do produto que nós tivemos e como elaboramos. E podemos ter vinhos que a matéria-prima é tão boa e elaborado para aguentar muito tempo na garrafa, que para mim um grande determinante da qualidade, precisamente a longevidade de um vinho, e sobretudo o prazer que dá a uma pessoa bebê-lo, não é? A qualidade de um vinho, acho que é algo subjetiva, não é? Mas aqui tu estás a usar qualidade no sentido de ser um vinho que ganha em ser envelhecido. Claro. Porquê? Porque esse é um grande desafio, não é? O grau de complexidade que nós temos quando nós envelhecemos um vinho é completamente diferente a um vinho que vamos fermentar hoje e engarrafar daqui a 3 meses. Não. Obviamente, esse vinho é um vinho mais limitado, por dizer assim. Mas é isso que quero perceber, é que para ti é óbvio, mas para mim e para quem está a ouvir não é assim tão óbvio. Quer dizer, a pessoa sabe que um vinho mais velho é melhor, mas porquê é que é melhor? Ou seja, o que é que acontece durante esse processo de envelhecimento e porquê é que há uns vinhos que ganham em ser envelhecidos e outros não? Acontece uma data de reações químicas paralelas e o vinho está vivo, sempre. Mesmo na garrafa. O vinho evolui na garrafa. Sim. E isso é o que o torna muito interessante e isso é o que o torna fascinante, não é? Porque uns conseguimos envelhecê-los e outros não conseguimos envelhecê-los. Depende daquilo que nós temos, ou seja, da matéria-prima, aquilo que eu falava um bocado do que vem da vinha, a matéria-prima que temos, e nós conseguimos ver que aquilo vai ter uma determinada qualidade, e então trabalhamos, ok, este vinho, eu consigo estagiá-lo durante 3, 4 anos numa barrica, é quase como prever o futuro, né? Mas isto requer alguma experiência, conseguimos ver que aquele vinho com barrica, com tonéis, isto é todo quase adivinhar, não é? Porque quase uma arte. Sim, exatamente. Nós sabemos que aquele vinho, 3 anos em barrica, 2 anos em tonéis, vai ficar fantástico. Mas é assim, imaginas, achas, porque já tiveste a experiência, porque já vinificaste aquela vinha, porque já tiveste um vinho, e sabes qual vai ser o objetivo final. É um bocado difícil de explicar, é como a arte, não é? Ou seja, eu vejo um quadro e digo, gosto ou não gosto, né? Um especialista consegue dizer, bem, este quadro é incrível, ou este é de um principiante, não sei o quê. É um bocado... Mas aí há uma componente de... Ou seja, é tão complexo que tu não consegues mexer, digamos, cientificamente em tudo. Mas há aqui uma componente de engenharia, não é? Imagino, quer dizer, porque aquilo é um processo químico, não é? Ou seja, tu provas... E, por exemplo, quando tu provas um vinho e percebes que ele é bom para envelhecer, é porquê? Porque ele tem mais acidez, porque ele te... E também pode acontecer, julgo eu, que o processo de envelhecimento não seja para melhorar o que já é bom, mas até para atenuar determinadas características que podem estar a prejudicar o sabor quando o vinho é jovem, mas depois podem atenuar... Mas isso é um mau sinal. Se nós se utilizarmos o processo de envelhecimento para disfarçar, é mau. Isso que tu falavas do carvalho americano ou carvalho francês, utilizar isso para esconder é muito mau quando o recipiente que estás a utilizar se sobrepõe ao vinho em si. Porque para saber a barrica a carvalho, compras uma barrica de carvalho e é indiferente a qualquer vinho, não é? Claro. O importante é que sobressaia determinada zona ou determinada vinha ou determinada uva, não é? E os processos de envelhecimento têm que sempre estar aí para
potenciar essa vinha, essa casta ou esse produto. E quimicamente, o que é que acontece durante esse processo? Ou seja, que processos químicos é que... Acontecem muitos processos químicos, muitos dominamos, outros não dominamos. Né? Alguns que sabemos, pode haver também perigos que tipo, sim, pode correr mal. Pode correr mal, por isso é sempre bastante desafiante ter esse vinho durante tanto tempo na adega. Nós temos controles muito rigorosos, temos que andar sempre vendo que nada se desvie e às vezes até temos surpresas negativas, não é? Nesse sentido. Pois, imagino, sim. Mas são processos muito, muito complexos que variam de vinho para vinho, que têm a ver muito com os micro-organismos. Nas películas de uva vêm muitos micro-organismos e esses micro-organismos vão estar sempre presentes no vinho, não é? Muitos são selecionados com o álcool, muitos com a acidez, alguns com o sulfuroso também, que nós utilizamos, e aí vai intervir de uma maneira ou outra até nós termos um resultado final. Sim. Há bocado não te perguntei, mas usa-se também enxofre na produção de vinho, não é? Sim. E é para quê? Quer dizer, usa-se enxofre na vinha para tratamentos... Sim, como inseticida, não é? Sim, mas no mosto e na uva, exceto aqueles vinhos que não utilizam sulfitos, utilizam-se um antioxidante e um antisséptico, ou seja, para controlar precisamente esses micro-organismos. Os sulfitos vêm do enxofre? Não. Os sulfitos são criados na fermentação alcoólica, em muita pequena proporção. É um subproduto, uma das tais muitas reações químicas que se produzem, é a produção de sulfitos, uma produção muito pequena. Mas nós, salvo aqueles vinhos que não contêm sulfitos, adicionamos sulfitos porque é antioxidante e, sobretudo, porque seleciona muito essa carga microbiológica que traz a uva, onde há muitas bactérias e muitas levaduras que podem ser prejudiciais ao vinho. Sim, no fundo impedem de envelhecer, não é? Não de envelhecer, impedem de se estragar. Fazem com que se estrague, ou seja... O mais óbvio que eu falei antes, não é? O caminho natural do vinho é convertir-se em ácido acético. Sim, em vinagre. Em vinagre, não é? Por as bactérias acéticas. Mas essas bactérias acéticas são extremamente sensíveis ao sulfuroso. E então, nós aplicando uma pequena dose de sulfuroso, conseguimos que aquilo pare ali. E não só, mas essas doses dependem muito da acidez do vinho, porque as bactérias também são muito sensíveis à acidez do vinho, depende do álcool, porque esses micro-organismos, muitos deles, as próprias levaduras que transformam o açúcar em álcool, morrem com o álcool que produzem, que esta é uma coisa muito curiosa. Ou seja, quem faz com... Elas estão a produzir um produto que ao mesmo tempo faz com que elas morram, não é? E isso também seleciona imenso. A acidez... Há muitos fatores que fazem com que isso aconteça, mas nós sempre ajudamos um bocadito com isto. E o que é, no caso dos vinhos, fala-se muito da acidez. É uma variável que é muitas vezes referida. E essa acidez é determinada porque, ou seja, a variação na acidez é determinada aqui. Porque ela depois, eu julgo que um dos grandes benefícios que tem é permitir ao vinho conservar-se por mais tempo, não é? Sim, a acidez é importantíssima nos vinhos para dar longevidade, para não fazer com que os vinhos se tornem pesados, não é? A frescura é fundamental. E essa acidez vem da uva, não é? Durante o processo de maturação. Mas varia com o tipo de casta, por exemplo, ou mais com o método de produção? Varia com o tipo de casta, com o momento em que nós maduremos a casta e depois também há determinadas reações químicas, mas uma vez, por exemplo, a fermentação malolática faz com que... Qual é essa fermentação? Desculpa. É outra fermentação. É que isto é todo muito complexo. Eu tento evitar claro. Não, mas dizer palavrões porque... Está à vontade, eu depois peço só para explicar, não há problema. A fermentação malolática é uma fermentação que ocorre depois da alcoólica, normalmente porque também pode acontecer em paralelo, mas o normal é termina a fermentação alcoólica, se nós não paramos esse processo, mediante sulfuroso, mediante frio, ou outros processos, o natural é que o ácido málico, que existe nas uvas, se converta em láctico. E para isso intervêm umas bactérias que se chamam as bactérias lácticas. Essa fermentação é malolática, né? E como o málico tem uma sensação de acidez muito mais elevada que o láctico, normalmente isso implica uma perda de acidez no vinho. Mas quase todos os vinhos tintos fazem a fermentação malolática. Os brancos não, porque nós queremos nos brancos mais acidez, mais frescura. Ainda que há também brancos que utilizam... Como digo, isto há muitas pessoas... Há sempre quem faça de outra forma. E, paralelamente, esta fermentação malolática, ou seja, este processo de transformação do málico em láctico, traz à volta muitas reações químicas e processos biológicos paralelos que faz com que o vinho
fique completamente diferente se um vinho fez a malolática ou não fez a malolática. Ou seja, é completamente diferente. Então, normalmente, classicamente, os tintos fazem a malolática e os brancos não a fazem. Mas, normalmente, há muitíssimas exceções, não é? Podemos ter vinhos, até em zonas demasiado ácidas, por exemplo, eu sou das Rías Baixas, em Galícia, aí muitas vezes fazem a malolática nos brancos parcialmente, porque às vezes chegam a ter mais acidez que grau, não é? Tem demasiado, e os vinhos seriam demasiado ácidos. No vinho é muito importante o equilíbrio. Sim. Acho que o equilíbrio e isto... Sim, a acidez é muito importante. E o que é que sabe um vinho ácido? Essa é uma boa... Porque eu não tenho certeza que tu falaste em frescura, e é um termo que eu costumo ouvir usado associado a isso, mas não sei... Porque nos taninos eu acho que é mais fácil de... Como está relacionado com a astringência, a pessoa tem uma noção. Mas a acidez... Não sei, imagina um limão, comer um limão, que é uma coisa muito ácida. Ou seja, é um bocado esse sabor. Mas a acidez... Ou o que é que sabe um vinho ácido demais? Ou ácido de menos, né? Ácido a mais, isso. Imagina que estás a comer uma fruta verde ou demasiado ácido, esse sabor que te vem à mente. É o que eu falava, tem que haver um equilíbrio, não é? E uma determinada quantidade de ácido, que é o ácido tartárico, normalmente o que nos dá essa acidez, ainda que há mais num vinho, podes ter uma sensação de acidez que não tens noutro, não é? Tudo depende da complexidade desse vinho, o que falámos antes, não é? Da qualidade do vinho, não é? Nós, se temos um vinho demasiado simples, por dizer assim, e imagina, tem 6 gramas de acidez, tu vais sentir uma acidez insuportável, porque vais sentir tal água e ácido tartárico, não é? Imagina água... ou como quando tomas uma limonada, não é? Assim, uma coisa muito resumida. Agora, se tens um vinho com uma complexidade extraordinária, que tem até mais acidez, vai-te dar uma sensação de frescura, porque acompanhando essa acidez, vai haver N componentes mais que te estão ali... Cria uma relação harmoniosa com isso, não é? Mas é fundamental para a longevidade do vinho que tenha uma boa acidez. Até microbiologicamente, porque a acidez é um inibidor de muitos micro-organismos que podem ser prejudiciais para o vinho. Pois daí a longevidade, não é? Daí a questão da longevidade. Olha, e vamos à vinha, como eu tinha prometido. Tu falaste disso no início, mas eu queria destacar esta parte da produção, porque senão tornava-se demasiado confuso. Mas eu sei que tu acho que tu és daqueles que defendem, porque acho que existe um pouco esse debate, que o trabalho na vinha e a qualidade das uvas é até mais importante do que o processo de produção. Sim, eu acho que tem que ser coerente e os dois são muito importantes, mas sim, eu defendo que o vinho faça na vinha. Sim, exato. Ou seja, se uma boa matéria-prima, eu nunca conseguiria fazer um bom vinho. Sim. O vinho está definido logo na vinha, ou seja, eu seria incapaz de fazer um bom vinho sem boa matéria-prima. Claro que ao contrário consigo extrair. Claro, sim. Estragar é sempre fácil. É sempre fácil, não é? Não, e eu sei que tu tiveste agora eu li isso, que tu agora no Alentejo tiveste imenso tempo à procura das vinhas certas até encontrar a... Sim, porque eu acho fundamental. Eu para fazer o meu projeto pessoal lá na Serra São Mamede, andei 2 anos à procura de vinhas velhas, vinhas que não eram regadas, vinhas com castas só portuguesas, porque queria... Mas como é que não eras à procura? Andavas lá de carro? Andava lá mesmo de carro. Eu procurava... Ias perguntando a pessoas se conheciam e tal? Sim, ia perguntando a colegas ou pessoas, olha, onde é que eu consigo arranjar estas vinhas velhas? Porque no Alentejo, a uma determinada altura, arrancaram-se muitas vinhas, pratos de cereal, não sei o quê, depois voltou-se a replantar as vinhas e normalmente estas vinhas novas têm castas internacionais. Eu queria trabalhar só com castas portuguesas e, sobretudo, queria trabalhar com vinhas de sequeiro, que não foram regadas. Porquê? Porque acho que tu tens mais identidade no vinho se trabalhas sem rega. Mas isto é uma convicção minha, não é? Há pessoas que acham que não. E fazem grandes vinhos com vinhas regadas. Isto é algo que eu acredito por experiência própria, não é? E as vinhas velhas têm uma característica no Douro e no Alentejo, e em Portugal, salvo em algumas regiões em geral, que temos mistura de muitas castas. E essa mistura dá uma complexidade ao vinho que nós não conseguimos ter com uma única casta, não é? E isto é algo, acho muito interessante, que normalmente no Novo Mundo, os vinhos estão... nas Américas. Nós, o no vinho, diferenciamos Velho Mundo e Novo Mundo, não é? Velho Mundo é Europa. Em Europa, ninguém pergunta por um Cabernet, pergunta por um Bordeaux. O importante é a zona de produção. Claro, exato. No Novo Mundo, as pessoas não perguntam por uma zona, perguntam por uma casta. Sim, é verdade. Não é? E há castas incríveis, há castas que dão muita complexidade, mas, na minha experiência,
os melhores vinhos que eu já tenho elaborado é com misturas de castas, porque cada uma dessas castas está a aportar uma determinada ou determinadas características que as outras não têm. Então a complexidade é brutal. E isso unido à exclusividade, não é? Porque essa mistura de castas em essa vinha é completamente diferente da mistura de castas da vinha tem mais vizinha. A ver, tenho a ideia que esse é outro debate também que existe no meio, não é? Tu achas que tem mais a ver com aquela vinha específica, com as condições, com o solo, com a orientação, do que o tipo de casta? Aquela mistura de castas é importante, mas aquela mistura de castas naquele sítio é ainda mais importante, não é? E faz aquilo uma parcela única, que pode dar 1000 garrafas, mas aquilo é único no mundo. Pois. E nós acho que nós não somos conscientes do privilégio que é conseguir trabalhar com isso, porque vou por uma casta também internacional, Cabernet. Eu pego um Cabernet Sauvignon, planto numa vinha, claro, que aquele terreno, e as características daquele terreno são do terreno. O fator ali é só o terreno, mas há Cabernet Sauvignon em todo o mundo. Sim. Agora, aquela mistura de castas com quase 100 anos ou com 100 anos, só há naquela vinha. É uma coisa única em todo o mundo, né? Então, acho que isto... E nesse sentido até é um bocado estúpido a pessoa... E isso acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa referir-se ao vinho pelo nome da casta, um Cabernet ou um Pinot Noir, não é? Porque pode ser muito diferente. É mais redutivo, não é? Mas é assim, tudo depende da educação que tenham as pessoas em termos de vinho. Por exemplo, a mim custa-me no mercado americano... As pessoas perguntam quais são as castas que tens no vinho e eu digo, não sei. E eles ficam a olhar para mim, tipo, não sabe. Assim, eu não faço a mínima ideia. Tenho 20, 30 castas neste vinho e não sei os nomes delas, mas não preciso saber como elas se chamam. São mesmo 20 ou 30, incrível. Sim, não preciso saber como elas se chamam para saber que é uma vinha incrível, não é? E eles, como estão habituados a relacionar a qualidade do vinho com aquela casta, que é um Cabernet ou que era eles é chocante, não é? E Portugal é, nesse aspecto, creio que nós temos para aí 300 castas, não é? Sim. É um dos países, se não o país do mundo com mais variedade de castas autóctonas. E isso acho que é um património único e que se deve preservar, não é? Sim. E é engraçado porque neste episódio, de vez em quando vou gravar um episódio, que é um tema que eu acho que vai interessar muita gente e em relação ao qual as pessoas têm ideias, põe nas redes sociais, posto a pedir perguntas. E neste caso houve imensas perguntas, de ouvintes, seja de mecenas, seja de ouvintes em geral. Portanto, vou ler aqui algumas durante o episódio quando vierem a propósito. E uma delas, do Henrique Paes, que é mecenas, era precisamente em relação às vinhas velhas, não é? Porque se tu foste propositadamente em busca de vinhas velhas, é um termo que se ouve hoje em dia muitas vezes no mundo do vinho como sendo algo que é bom e que torna o vinho mais caro, mas eu acho que para a maioria de nós a pessoa não percebe exatamente porque é que é melhor, não é? Ou seja, há uma intuição de que será melhor porque as vinhas estão lá há mais tempo e portanto terão desenvolvido qualquer característica melhor. Mas porquê é que isso acontece? Ou seja, porquê é que as vinhas velhas são melhores do que vinhas novas? Bem, nem sempre é assim. Uma vinha por ser velha não fica extraordinária. Há vinhas velhas muito mais. Sim. E eu já trabalhei com vinhas velhas. Uma vinha má envelhecendo não vai ficar boa, não é? Sim. A vinha velha potência, por dizer assim, não é? Nós temos uma vinha de qualidade, daqui a 60 anos vai ser muito melhor. Mas porquê? Porque uma vinha velha se autorregula. Não é? É menos suscetível aos câmbios climáticos. Concentra mais, dá menos quantidade, dá mais qualidade. Quantidade oposto a qualidade. Não é? E normalmente, por exemplo, na Bairrada não, porque na Bairrada as vinhas velhas são especificamente de vaga, não é? Mas normalmente as vinhas velhas, mais do que umidade, é um conceito. É um conceito de mistura de castas com uma determinada idade que fazem que não sejam demasiado produtivas. Quando nós temos uma vinha nova, normalmente é muito produtiva. E ao ser muito produtiva, temos menos qualidade. Claro, pode ser boa para uva de mesa, mas não para produzir vinho. Então, nós, se temos uma vinha velha, pouco produtiva, com mistura de castas, de sequeiro, obviamente... quase com certeza que vamos ter um vinho muito superior. Claro que nem sempre acontece isto, porque essa mistura de castas até pode não ser boa, não é? Porque essa mistura de castas normalmente tem diferentes estados de maturação, não é? E a decisão mais importante para mim, para um enólogo... é quando colher cada uma delas, não é? Nós, uma vinha velha, com mistura de castas, apanhamos todo ao mesmo tempo. Ah, é? Claro. Mas não deviam apanhar separadamente, consoante o... Não, e aqui é que está a arte, vou dizer aqui. E aqui é que está o kit da questão, não é? Aquilo não é... Por exemplo, nós quando temos uma vinha de uma monocasta, apanhamos uma amostragem estadística da vinha, vamos no laboratório e nos diz os parâmetros que há e dizemos, ok, amanhã vamos vendimar isto que está no ponto para ser vendimado. E no ponto que vai ser vendimado, já agora significa basicamente o nível de açúcar que temos e a acidez que temos, não é? E mais polifenóis, antocianos, hoje em dia podemos medir todo. Numa vinha velha não conseguimos fazer isso, porque como há 20 castas diferentes, espalhadas aleatoriamente por toda a vinha, é uma questão quase de ir lá
e um feeling. E provar e conhecer muito bem a vinha e provar e ver. E aí é que está a magia das vinhas velhas, não é? De nós conseguir apanhar aquilo no ponto certo, de tal maneira que as uvas que estão mais verdes, por dizer assim, não estão demasiado verdes, e as uvas que estão mais maduras não estão demasiado maduras. E é o tal equilíbrio e harmonia que nós queremos. E uma vinha velha que não tenha essa harmonia na diversidade de uvas que há, que tenha muita disparidade entre as mais verdes e as mais maduras, nunca vai ser uma grande vinha velha. Mas esta é a minha opinião, é? Claro, há pessoas que não opinam isso. Sim, mas faz sentido. Parece-me que faz todo sentido. Sim, a minha opinião e a minha experiência, porque pronto, tenho a sorte de ter trabalhado com vinhas velhas desde que estou em Portugal, desde o Douro, não é? Há 24 anos. Sim. E há outras variáveis, quando se fala nas vinhas, já falámos da idade das vinhas, de se são ou não regadas, se tem só uma casta ou tem várias, e costuma-se também falar de outros fatores que têm impacto, como, por exemplo, a altitude das vinhas, se elas são menor altitude, o tipo de solo em que elas estão, a orientação solar que têm. Que influência é que tem tudo a ver com a maturação da uva, não é? Que, como digo, eu ponto... No vinho, há muitas decisões que nós podemos tomar e que vão ser determinantes para a qualidade do vinho. São tantos fatores que há envolvidos até o vinho chegar à garrafa, que é fascinante a quantidade de variáveis que há. Mas talvez a mais importante de todas é isso, quando nós vamos apanhar a uva. E esse equilíbrio que eu falava antes entre açúcar e acidez é fundamental. Por exemplo, numa zona de altitude temos normalmente mais amplitude térmica, por isso as maturações são mais lentas. As maturações mais lentas fazem com que o ácido tartárico e o ácido málico se degradem menos, ou seja, nós consigamos ter mais acidez na uva. Porque em zonas demasiado quentes, de um dia para outro, podemos perder 2 gramas de acidez, não é? Que isso é imenso. Não é? O processo de maturação normalmente vai devagar. Até que chega uma altura, no final, tudo acontece demasiado rápido, não é? E então, nós temos que ser muito precisos. Claro, que essa precisão, primeiro, há que estar muito em cima da vinha, e depois, quando falamos de grandes quantidades, é quase impossível, não é? Nós vendimar hectares e hectares de vinha no ponto certo. É por isso que hoje em dia também se utilizam vendimadoras mecânicas, precisamente para ter essa precisão, que depois, nós, se perdemos na vinha, nunca mais a recuperamos. Pois, exato. E os grandes vinhos são feitos assim na vinha, não é? Porque isso é uma coisa que vem da uva, da casta. Depois, claro, que há castas que têm mais acidez natural, que são mais sensíveis, perdem mais acidez durante a maturação, outras que perdem menos. Isso depende muito da casta. Claro, aquela casta com altitude, lado norte normalmente viradas a norte, apanha menos calor, perde menos acidez. Mas isso nós agora somos positivo, mas há uns anos atrás, antes de haver o aquecimento global, havia muitas vinhas em altitude viradas a norte que não conseguiam amadurecer e pois, que ninguém queria. Sim. Porque isto é todo, não é? E são mais comuns, imagino, na região do Douro, não é? Porque, por exemplo, ali no Alentejo não tens tanta altitude. Não é? Pois tens na Serra. Eu na Serra tenho as vinhas a 700 metros de altitude e tenho várias viradas a norte, que são maravilhosas. E o tipo de solo... porque há solo granito, xistoso, há solo de granito, como é que isso influencia? Influencia imenso. A planta vai extrair imensos minerais do solo e essa sensação de frescura e mineralidade, que se utiliza também muito nos vinhos, vem de aí, não é? Não é o mesmo raízes que estão a profundizar em solos arenosos, como graníticos ou tal, porque o próprio componente do solo vai dar esses minerais que vai dar um determinado tipo de sensações ao vinho. Qual é o tipo de solo que tu gostas mais? Granito, curioso. É porque sou galega. Achas que é por isso? Talvez. Não, mas eu gosto imenso, acho que o granito dá tal frescura. Sim. E nós temos aí, face a outros países, alguma especificidade? Conheço mal a nossa geologia nesse sentido, ou seja, Portugal... tem imensa diversidade. Portugal... Mas quer dizer, temos tipos de solo que não existem ou sejam raros no resto do mundo, por exemplo? Provavelmente não. Mas... Não. Há xisto, por exemplo, há xisto em outros países. Em Espanha há xisto, em outros países há xisto, em Alemanha. Há muitos países com xisto. Agora, não conheço nenhuma zona como o Douro, não é? Aquilo, hectares em xisto puro, não é? Ou seja, aquilo é brutal. Agora, temos granito em imensas regiões. Agora, o que nós temos é muita diversidade, não é? Portugal é um país que de norte a sul tem uma diversidade incrível de castas, de clima, de solos, e o que falava um bocado, o que Portugal tem, que não tem os outros, são essa variedade de castas que só existem em Portugal. Pois. Porque neste mundo
mundo globalizado, não é? Hoje em dia é sumamente aborrecido para uma pessoa que quer um vinho chegar a uma carta e ser todo... As mesmas cartas internacionais estejam em qualquer ponto. É como... Pá, ires viajar e tens as mesmas lojas em todo... Quer dizer, não, quero algo diferente. Ou se fores viajar e tinhas os mesmos restaurantes, a mesma comida em todo o mundo. E então Portugal tem as coisas que só é em Portugal. Então eu acho que isso é uma riqueza inacreditável. Isso é uma especificidade interessante. E até houve várias pessoas a perguntar isso, indiretamente a perguntar porque é que, comparativamente com outros países, nós temos poucos vinhos monocasta. Não é? Já agora posso citar, foi o Luís Tirão Azevedo e o Miguel Herdade no Twitter que perguntaram isso. E isso, na verdade, acho que a resposta é simples, não é? Tem a ver com nós termos muitas castas. Sim, porque é mais ao contrário. Claro, é mais ao contrário. É que os outros gostavam de ter. Achas que é por isso? Não sei. Pronto, porque o tradicional... há outra pergunta, desculpa interromper-te, mas houve outras pessoas a perguntar se isso não prejudicava o nosso branding, em certo sentido. Ou seja, o facto das pessoas estarem habituadas a associar um vinho a uma casta também facilita a vida ao consumidor, não é? E o facto de ter vinhos portugueses que não têm essa associação a castas, se forem monocasta, pode ser monocasta de várias. E provavelmente são, como é que se diz, multicasta? Sim. Pode até, nós ainda não falámos disso, mas pode até prejudicar o país a nível de exportações, não é? A marca, no fundo, a marca dos vinhos portugueses. Mas todo depende do grado de conhecimento das pessoas, não é? Obviamente, se são pessoas pouco conhecedoras, vão querer algo que resulta um bocado familiar. E algo que resulta um bocado familiar, claro que falava, o Novo Mundo tem vinhos, milhões de garrafas de uma determinada, e marketing, não sei o quê, e faz com que aquilo se torne muito conhecido. Então as pessoas procurem aquilo. Mas, se o nosso grau de conhecimento é superior, vamos querer uma coisa que não esteja tão banalizado, por dizer assim, não é? Algo que dê um passo mais à frente, em termos de qualidade, em termos de exclusividade, e, sobretudo, é algo exclusivo, não é? Sim. E que vai dar muito... O sea, nós temos grandes castas, por exemplo, e há castas que nós exportamos, como, por exemplo, a Touriga Nacional. A Touriga Nacional é uma das grandes castas do mundo. E, hoje em dia, está plantada... Exportamos as próprias uvas para a produção de vinho? Não. As uvas não podemos exportamos. Digamos que a Touriga Nacional, plantada, hoje em dia, por todo o mundo, porque está considerada uma grande casta. Agora, a Touriga Nacional, que é originariamente do Dão, normalmente precisa isso. O Dão é uma zona fresca, granito, não é? Precisa essas características. Em nenhum sítio, eu, pelo menos, não provei nenhuma Touriga Nacional com a expressividade que tem em Portugal, não é? Mas conseguimos fazer monocastas de Touriga Nacional inacreditáveis. Também há monocastas de Tinta Roriz, que é o tempranillo espanhol, e monocastas há muitos produtores a fazer... Sim, há vinhos monocastas. Monocastas. Agora... Portugal o que tem é esse património de mistura de castas. E houve uma altura, eu lembro quando eu cheguei a Portugal, que havia muito esse debate. Nós para exportar, é que os estrangeiros nem sequer não conseguem pronunciar Rabigato, Gouveio, ou seja, as castas todas, nós temos que... Eu acho que isso é um bocado ao contrário, não é? Nós temos que nos diferenciar por o que os outros não têm. Vai dar muito trabalho, mas é assim, é o que eu falei um bocado. Ninguém vai a Bordeaux a pedir um Cabernet, não é? Vão pedir um Bordeaux. Então, eu quero pedir um vinho do Douro, ou quero pedir um vinho do Alentejo, ou quero pedir um vinho da Bairrada, que é lá dentro. Não sei, vende a marca Bairrada, vende a marca... a região e não as castas, não é? Sim, a região, ou porque aquele vinho da Bairrada ou aquele vinho do Alentejo tem uma complexidade que os outros não vão ter. Sim. Eu queria falar também um bocadinho da tua história, porque tu tens uma história engraçada no mundo dos vinhos, porque tu começaste no Douro, né? E tu entraste no Douro quando a região estava a despontar nos vinhos de mesa. Que era, atenção, tenho que dizer isto, uma coisa que eu desconhecia completamente. Eu achava, e espero não ser o único, que o vinho do Douro, ou seja, que o Douro era uma das regiões tradicionais do vinho em Portugal, e portanto os vinhos de mesa, e descobri, a analisar o teu percurso, que não, quer dizer, que o Douro era sobretudo vinho do Porto, eu sabia claramente que também era, e que o Douro, enquanto produtor de vinhos de mesa, é uma coisa ali da viragem para os anos 90, não é? Sim, 96, foram os primeiros produtores. Depois, mais tarde até, exatamente, meados dos anos 90. Eu vim para Portugal a trabalhar na Quinta do Coto, como editor de produção da Quinta do Coto, em 99. E eles já produziam vinho em 82, 86. Mas era dos poucos, não é? Já havia o Barca Velha também. Sim, e o Barca Velha também. Mas eram raros, não é? Era muito, muito raro e eram coisas muito pontuais. O grande boom dos vinhos do Douro começou em 96. Eu, quando fui em 99, encontrei lá uma geração de enólogos que fomos todos a trabalhar para o Douro, porque precisamente eles precisavam isso, novos enólogos, para fazer
uma coisa realmente nova, que era fazer vinhos de mesa, onde tradicionalmente se fazia vinho do Porto. Sim. Eram os Douro Boys e Girls, né? Sim. E não só, e outros, né? Mas foi uma época fascinante e eu tive a sorte... Você não fazia ideia disso? Eu achava que era muito, muito anterior. É engraçado. Sim, porque acho que o Douro conseguiu em pouco tempo e com imensa qualidade e também com muita ajuda de, por exemplo, Douro Boys e muita promoção e sobretudo com a qualidade dos vinhos que estão feitos, impor-se rapidamente no mundo dos vinhos como... Mas achava-se que o Douro não tinha condições para produzir vinhos de mesa? Acho que nem sequer se planteavam isso. Ou seja, aquilo tradicionalmente eram vinhos do Porto, né? E de facto o Douro tem umas qualidades inacreditáveis para fazer vinho do Porto. De facto, há muitos países que tentaram imitar os vinhos do Porto e não conseguem, né? Porque o vinho do Porto é uma técnica que se pode aplicar aqui na Austrália claro. ou no fortificado, né? Mas a tal uva, né? A tal matéria-prima, só consegues com aquela qualidade, aquelas castas e tal, no Douro. E de facto tem umas características inacreditáveis para fazer vinho do Porto. E acho que havia determinados, o Barca Velha, Duas Quintas, havia produtores aqui do Coto, produtores que começaram a fazer vinho de mesa, mas acho que ninguém os levava muito a sério, porque o vinho do Porto era tão imponente, né, e tão importante, que até que houve essa verdadeira revolução e começaram a fazer vinhos de mesa, e acho que, pronto, depois não conseguiram parar. Sim. E nessa altura em que o Douro estava a dar os primeiros passos, quais eram as principais regiões? Era o Dão? Sim, havia o Dão, a Bairrada, o Alentejo. Porque eu tenho a ideia que o Alentejo, por exemplo, também cresceu muito nas últimas décadas. Sim, houve um boom dos vinhos em geral em Portugal e cresceu muito, que era investimento em vinhas, em adegas e mesmo na qualidade dos vinhos que se elaboram é brutal estes últimos 20 anos em termos de tintos e brancos evoluiu-se enormemente, que tem muito a ver. Nós temos que ter consciência, por exemplo, quando eu tirei o meu curso, nem sequer em Espanha, havia curso de enologia. Enologia é uma profissão muito recente, não é? E todos os conhecimentos enológicos e também de viticultura é uma coisa muito recente. Então, estes vinhos de qualidade também têm a ver com o conhecimento das pessoas que têm sido formadas e têm vindo a trabalhar no sector, não é? Porque claro. há 20, eu tirei o meu curso, terminei em 94, e eu tive que fazer um curso de engenharia química e depois um mestrado de viticultura e enologia para ser enólogo, porque não havia curso de enologia, não é? Ou seja, é uma coisa... Em Portugal, sim havia, mas acho que a primeira, se não estou enganada, a primeira promoção de enólogos foi para ir saiu em 96, que é super recente. Por isso acho que também... tudo muito mais amador, não é? É claro, e depois houve este boom dos vinhos de qualidade e tudo, também porque começou a haver mais formação e a haver mais conhecimento sobre tudo. Sim, eu tinha essa sensação também enquanto consumidor, digamos assim, mas é interessante ver isso. Eu queria fazer uma pergunta em relação à Bairrada, porque é uma região de que eu sou mais próximo, porque sou de Coimbra, e também houve mecenas, o João Baltazar também fazer uma pergunta em relação a isso, porque que coincide com a impressão que eu tenho, que é de que a Bairrada tem tido uma boa progressão nos últimos anos, o que contrasta um bocadinho com a imagem que tinha, acho que continua a ter junto de muita gente, numa região um bocado difícil, até por causa da baga, não é? Que é a casta mais prevalente e que é uma casta um bocado difícil. Aliás, eu já dei a experimentar algumas pessoas vinhos tintos recentes, novos, e aquilo é sempre muito áspero, é uma coisa um bocado difícil, mas ao mesmo tempo tenho provado outros que já são muito mais suaves, ou seja, dá a ideia que tem havido ali alguns progressos também. Sim, a baga é uma casta difícil, mas uma casta maravilhosa. Sim. Ou seja... eu também gosto muito, mas... sim, e mais uma vez, tudo depende do que nós procuremos. Eu adoro os vinhos velhos da Bairrada, os antigos. Claro que precisam muitos anos de garrafa, não é? E precisam muito, mas são de uma qualidade inacreditável, ficam extraordinários, não é? Estes vinhos que ganham com o tempo em garrafa e que precisam de... quando são engarrafados, são imbebíveis, não é? Sim. E então, isso é um bocado um equilíbrio que nós sempre tentamos fazer nas adegas, não é? E um bocado uma decisão sempre, ok, nós, se fazemos vinhos que estén prontos para beber quando é engarrafado, não é? Será que depois vai ter longevidade na garrafa? Não é? E isto é, mais uma vez, o tal equilíbrio. Na Bairrada, acho que agora há uma nova geração, o tal conhecimento. Antigamente era uma zona muito clássica, muito que se elaborava até
uma casta como a vaga, utilizava-se muito o engaço, não é? Que fazia mais complicada. Mas realmente isso é chover sobre o molhado. Hoje em dia, acho que mudou muito e estão a fazer vinhos mais fáceis precisamente para chegar a esse consumidor. Estão a misturar também com outras castas. Muitas vezes misturar com outras castas. E não ser tão agressivos na elaboração. Antigamente, além de as pessoas tinham mais receio a mudar a coisa que era mais tradicional, não é? E hoje em dia as pessoas arriscam muito mais, são mais criativos e arriscam, dizem, ok, em vez de fazer a vaga assim, vou fazer de outra maneira para tentar que seja mais acessível a um determinado tipo de público que não gosta de vinhos tão extraídos ou tão difíceis. Sim. E o vinho verde, que é sempre uma pergunta do Hélder Miranda, e era uma pergunta que eu te queria fazer também, porque é sempre um bocado confuso para as pessoas o que é que quer dizer vinho verde, né? Se é um tipo de vinho, se é uma zona, se é uma região, mas porquê é que se chama vinho verde? Ou seja, tem a ver com a região ou tem a ver com as castas? Claro, o vinho verde, de facto, é muito confuso, não é? Sim. Porque há muitas pessoas que pensam que é um determinado... Não, dizer vinho verde é a mesma coisa que dizer Alentejo. É uma zona, é uma zona que vai desde o Minho, faz limite com o Douro, é uma zona enorme, não é? Que é uma zona que normalmente é mais fresca, que acho que é uma zona inacreditável, onde se produzem grandes vinhos, e acho que hoje em dia, com o aquecimento global, é uma zona com potencial brutal. Mas sim, essa confusão acho que tem a ver um bocado com o nome, mas nós temos que pensar, vinho verde é uma região. É só a zona. Então, e porquê é que se chama vinho verde? É porque, por causa dessa... Eu tenho a ideia que é por causa dessa frescura, ou seja, são vinhos mais frescos e, portanto, remete para uma fruta menos madura, não é? Não, mas não sei, qual é a origem do nome também não sei. Também não sei qual, sinceramente não sei. Porque se chama Alentejo. E não tem a ver, mas espera, um ponto que eu queria esclarecer. Tu estás a dizer que não tem a ver com as castas específicas. Porque tem um sabor muito peculiar, por isso é que eu pergunto isto. Por sempre exemplo, achei que tinha a ver com os alvarinhos são dentro do vinho verde. Exato. E ninguém se pergunta, não é? Mas isso acho que tem a ver precisamente com esse nome tão confuso que sinceramente eu não sei quem se lembra por esse nome. Então espera lá, uma pergunta que eu te queria muito fazer em relação ao vinho verde tinto, que é um vinho de má fama. Eu tenho família no Minho, atenção, e portanto já experimentei e tenho até um familiar mais ou menos afastado que fez uma produção própria de vinho verde tinto e que era bastante bom. Na verdade não sei porquê, tinha um grande problema, ou tem um grande problema de que envelhece muito mal. Aquilo passado 2 anos, aí está praticamente imbebível. Mas quando era um vinho novo, era um vinho bastante agradável. No entanto, é um vinho com muita má fama, o vinho verde tinto. Não é? Pois, porque era muito acidez, muita... Se calhar uma má fama merecida, atenção. Não, é assim, eu sou de uma zona, eu sou do outro lado da fronteira, não é? Sou do Minho, que tem muitas similitudes, é Rias Baixas, com a zona do vinho verde. E também tínhamos esses problemas com as castas tintas, não é? Até algumas e muitos... produtores híbridos diretos que se utilizavam e até castas que era de difícil maturação, não é? E por isso ficavam difíceis de beber e difíceis de trabalhar. Normalmente ficavam com pouco grau, muita acidez, o que faziam que os vinhos fossem extremadamente difíceis. É. E depois há tal coisa do tradicional. O mundo do vinho agora está a mudar, mas está a mudar lentamente. Mas ainda há zonas que são muito tradicionais e é muito complicado mudar mentalidades, não é? Claro. E, por exemplo, se o vinho verde era-se feito, gostavas, não gostavas. Hoje em dia está a haver novas pessoas, com novas ideias, com não sei o quê, que dizem, ok, primeiro temos o tal aquecimento global. Depois temos pessoas que dizem, mas é que nós não temos que fazer o que tu me perguntavas um bocadito na beirada. É que sempre se fez... O mundo do vinho é assim. Eu quando comecei a trabalhar no mundo do vinho, é assim. Imagino, sim. Aqui sempre se fez assim durante séculos, não é? Não venhas tu agora a dizer que vais fazer tal. Mas no caso, por exemplo, no caso do verde tinto, que de facto tem esse problema, aliás, quando eu te perguntei há bocadinho em relação à acidez, devia-me ter lembrado disso, porque o vinho verde tinto é um excelente exemplo de como perceber um vinho ácido demais, muitas vezes. Aliás, eu suspeito que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir nunca tenham experimentado verde tinto. Mas como é que tu podes ultrapassar esse obstáculo, não é? Porque se tens esse problema de maturação das uvas na vinha, como é que tu... Quer dizer, se calhar um passo é minimizar esse problema, não é? É trabalhar a vinha, mais uma vez. É conseguir que as uvas fiquem com menos acidez e depois elaborar de maneira também que fiquem com menos acidez. Há muitas técnicas que nós conseguimos. O principal é na vinha, não é? E nós conseguimos, com poucas produções ou deixando mais tempo uma planta para amadurecer um racimo, precisa de determinada superfície foliar, por dizer folha, não é? Se nós temos muita carga, muitas uvas na planta, não vamos a conseguir que amadureça tanto como se temos poucas, não é? Às vezes é uma questão de quantidade. Sim, exato. Também da exposição, não é? A mesma casta, como falava antes, virada a sul, se temos
a mesma planta, com menos carga, com menos produção, numa determinada exposição, e depois orientada, vendimada na altura certa e vinificada na altura certa, nós conseguimos fazer um vinho completamente diferente. Ainda que a essência daquele vinho sempre vai ser a mesma. Porquê, não é? Porque nós estamos naquela zona, com aquelas uvas, não sei o quê. Sempre vai haver uma essência que é a mesma, mas tu ou qualquer outra pessoa vai notar, ok, eu vivia há 5 anos este vinho era meu vinho, e hoje em dia já gosto, não é? Ainda que te vai lembrar, este vinho é aquele, mas muito maior, não é? Sim, porque a essência não deixa de ser aquele vinho, mas... melhorado. Sim, melhorado. Mais elegante, como tu dizias há bocadinho. Sim. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Nós há bocado tocámos ao de leve no tema da exportação de vinhos portugueses e eu francamente não sei exatamente como é que tem evoluído. Ou seja, tenho a ideia que tem crescido, mas que ainda continua a haver uma série de desafios e sobretudo é difícil. É um mercado muito ocupado, dominado por, sei lá, países como França, por exemplo, e até Itália e Espanha e alguns países do Novo Mundo que têm algum nome e é difícil, quer dizer, de repente um país criar essa marca. Mas o que é que tu achas, qual é a tua visão sobre isso? O que é que tu achas que ainda falta fazer ou que se podia fazer de maneira diferente para melhorar, se quiseres, a marca Portugal, a marca dos vinhos portugueses internacionalmente? Primeiro, acho que é importante haver marca Portugal, que não há, não é? Achas que ainda não há? Não. E tu, esses exemplos que acabas de dar, Espanha, Itália e França, têm marca como país, não é? A Espanha é uma marca, a Itália é uma marca, e França também. E tens outros, mesmo no Novo Mundo, sabe? Até a Nova Zelândia. Até... E depois, uma coisa muito importante, também é a gastronomia. Todos os países têm uma gastronomia muito forte que exportaram para o resto do mundo. Há restaurantes italianos em todo o mundo, onde vão pessoas que não são italianas. A gastronomia francesa é que não sabemos. E a espanhola também, não é? Portugal agora começa a ter pontualmente um restaurante conhecido em Londres, outro restaurante conhecido nos Estados Unidos, mas não há restauração portuguesa como marca. Ou seja, Espanha as pessoas dizem, ok, eu te pergunto, dime restaurante espanhol, vais logo às tapas. Não é? E acho que isso é fundamental, porque é muito importante, e isso, da minha experiência, é importantíssimo a gastronomia para divulgar os vinhos. Tu provas. E agora, o que está a fazer um bocado a marca Portugal, desde que Portugal está na moda, porque as pessoas vêm cá, jantam no restaurante e dizem, bola, este vinho é fantástico. E depois chegam ao país deles e começam a procurar de onde é que há vinhos portugueses. Que são todos maravilhosos. Mas antigamente as pessoas não vinham a Portugal e as pessoas não sabiam que Portugal existia. Ou seja, como vais vender um vinho de um país que as pessoas não sabem onde está? Claro. E isto aconteceu-me a mim N vezes. Nova York, apanho um táxi. De onde é que tu és? Portugal. Espanha. Eu dizia Cristiano Ronaldo, e dizia Real Madrid, ou seja, nunca chegava lá. Hoje em dia já não existe isto. Hoje em dia apanhas um táxi em Nova York e o taxista te diz que quer vir para Portugal. É verdade. A mim também tem acontecido em vários países, apanhar um táxi e o taxista diz, mas sim, eu quero ir mesmo. Agora Portugal está na moda e isso acho que tem ajudado imenso nas exportações, mas acho que, claro, os outros levam muitos anos de vantagem, não é? E nós, para ganhar mercado, os outros têm que perder, não é? Exato. Quer dizer, o mercado pode expandir, mas sim, é verdade. Sim, pode expandir, mas sim. Mas há uma concorrência, Agora, nós temos a qualidade, acho que falta a marca, mesmo, não é? Sair como marca Portugal, não é? E depois cada um a sua região, não sei o quê, mas é assim, nós muitas vezes estamos a fazer, por exemplo, eu trabalho na Serra São Mamede e eu vou para Estados Unidos ou Inglaterra, não sei o quê. Ok, Inglaterra sabe mais, mas Estados Unidos, por exemplo, dificilmente sabem onde que está Portugal, ou seja, como vão saber onde que está a Serra São Mamede? O primeiro que tens que vender é o país. E depois, ok, vais lá dentro do país, eu estou nesta zona específica e faço esta coisa mais específica. Mas o primeiro tens que localizar, não é? E para isso eu acho que é muito, muito importante a gastronomia, que faz uma divulgação. Mas mesmo em Portugal, não é? São estrangeiros aqui, vão a um restaurante e o sommelier ou o chefe de sala, não sei o quê, claro, eles seguem uma lista de vinhos que desconhecem, igual que nós quando vamos a outro país, e eles te vão indicar a um vinho. São grandes divulgadores das nossas marcas e acho que nós deveríamos cuidar muito disso. Esse ponto da gastronomia faz todo sentido. O que é interessante e intrigante em certo sentido é como é que países
que não são países grandes e não têm uma gastronomia associada, conseguem, apesar de tudo, estar, acho eu, bem nesses mercados, como o Chile, sei lá, a Nova Zelândia, que eu falava há bocadinho. E deve haver melhores exemplos, mas são países relativamente remotos e até pequenos, e é mais frequente eu ver vinhos, sei lá, chilenos do que ver, mesmo que vá para aí a Londres, do que ver vinhos portugueses. Acho eu, pode não ser verdade. Sim, aí também tem a ver um bocado, eu acho que, por exemplo, Chile, Argentina, têm feito um trabalho de marketing incrível e depois apareceram com uma marca muito forte, com bons vinhos e as pessoas associam Chile, assim, tens uma imagem, não é? Mais ou menos daquilo. E acho que o problema de Portugal era um bocado que não aparecia, não é? Como a tal Sim, e essas coisas levam tempo, não é? Na verdade leva muito tempo, mas eu acho que ainda não se está a trabalhar na construção da marca Portugal. E acho que deveria ser trabalhado. Mas acho que está a ajudar imenso o facto de nós estarmos a receber imensos turistas e Portugal ter ficado realmente na moda claro. em todo o mundo. Sim, era aquilo que tu dizias, as pessoas vêm cá, experimentam vinhos e depois querem levar e querem que exista lá também. Olha, para terminar, já falámos muito sobre a produção de vinho, mas falámos, embora as duas coisas sejam relacionadas, ainda não falámos sobre como escolher um vinho. E eu tenho muita curiosidade em saber aquilo que eu chamo os tricks of the trade, né? Os truques que as pessoas que trabalham em determinada área sabem e quem está fora não sabe. Eu acho que há poucos mundos em que esse diferencial é tão grande, se calhar como no mundo dos vinhos, não é? Que a pessoa, para um consumidor, quer dizer, tu chegas a um supermercado ou uma loja de vinhos e estás completamente perdida. Ainda por cima o nosso mercado é muito, não sei se é mais do que noutros países, mas é muito pulverizado, quer dizer, tu tens... É geral. É geral, não é? Depois tens E cada vez mais. Sim, há poucas barreiras à entrada, tu tens 1000 vinhos, não é? E eu lembro até de ler uma vez num livro, era um livro de marketing, curiosamente, que tinha um estudo qualquer, já não lembro exatamente, que tinham feito à maneira como as pessoas escolhiam vinhos, e era muito engraçado porque tu tinhas uma diversidade enorme. Tinhas pessoas que bebiam as marcas mais antigas, bebiam aquele vinho sempre ao longo da vida. Tinhas pessoas que andavam à procura dos bargains, não é? Dos vinhos, dos melhores negócios, dos vinhos relativamente baratos, mas que fossem minimamente bons. Tinhas as pessoas que iam pelo preço e, portanto, seguiam o preço como variável indicativa. Tinhas as pessoas que olhavam para o rótulo e iam pelo rótulo. Ou seja, tu tens uma diversidade enorme de maneiras de escolher e eu imagino que muitas vezes, do teu ponto de vista, as pessoas façam escolhas erradas. Não é? Não acho que haja escolhas erradas. Acho pena que às vezes as pessoas deixam de beber vinho porque não se sentem seguras. Não é? Como assim seguras? Sim, porque, por exemplo, vais a um restaurante, começas a ver a lista dos vinhos, não percebes nada, vês que uma garrafa de vinho custa 30 euros. Às vezes pedes uma cerveja e dizes, não sei, às tantas pido uma garrafa, ou então vinhos mais caros ainda pior, não é? E afinal não vou gostar, então opto por uma cerveja, não é? E acho que às vezes essa falta de conhecimento faz com que se deixe de beber vinho. E de facto é muito complexo, mesmo para nós, que estamos, porque como tu dizes, todos os dias estão a aparecer marcas. Claro que nós conhecemos determinadas marcas que sabemos que são uma escolha certeira, não é? Que aí não te vai defraudar. Eu acho que no início o melhor é ir a lojas especializadas e deixar-te aconselhar, não é? Temos hoje em dia imensas lojas, pequenas lojas de vinhos que têm pessoas entusiasmadíssimas com vinho, que conhecem o produtor, que conhecem tal, e que te vão a ir aconselhando, não é? E te vão a dizer, olha, e é como tudo na vida, não é? Tens que começar pelo mais básico. Não queres começar por beber um Petrus se não percebes nada de vinho. Começa por algo mais leve, mais básico, mais não sei o quê. Depois, ao dia seguinte, vais à loja ou na semana seguinte e dizes, olha, eu não gostei, achei demasiado ácido. Essa pessoa já deve dizer, então, prova este, e já vais perceber mais ou menos o que tu gostas. E acho que isso é uma boa maneira de começar. No restaurante é igual, não é? Acho que também, o conselho que eu dou para quem está a começar é não querer em 3 dias ficar especialista em vinhos. E admitir que estamos como quando começamos a ler, ou como quando conhecemos a todo, não é? É começar por baixo, por os vinhos mais simples, e sobretudo deixar-nos aconselhar por pessoas que sabem. E acho que todos nós temos perto de onde vivimos aquela loja de vinhos, não sei o quê, que vão estar todos contentes de que tu vais lá, de te assessorar, e no dia seguinte tu dizes claramente, olha, não percebo nada de vinhos, tal, ok, prova isto. Gostaste? Não é bem assim. Eu adorei. Então, eles já te vão a recomendar. E tu próprio vais ganhando segurança. Depois, vais a um restaurante e dizes, olha, melhor não tem aquele vinho que tu já escolheste, mas dizes, olha, eu gosto muito deste vinho. Tem assim algo similar. Lá o empregado já te vai... Ou seja, mas tens que ter um ponto de partida, claro, não? Claro. Eu acho que sentir-se seguro na escolha é fundamental. E tu há bocadinho falavas do conservadorismo, chamemos-lhe assim, de muitos produtores que fazem ou faziam vinho daquela maneira há décadas ou há séculos e têm a versão a mudar. Tu notas isso também do lado dos consumidores?
consumidores, ou seja, notas que o consumidor português muitas vezes é avesso a experimentar novos tipos de vinhos, ou seja, no fundo pegando naquelas variações que nós falávamos no início, porque sabe, eu tenho a ideia que durante muito tempo havia a moda dos vinhos mais amadeirados e a pessoa procurava aquele sabor a madeira. Isso pode criar uma dificuldade a quem quer fazer vinhos diferentes, mais simples. Sim, eu acho que é de todo, não é? Aquele consumidor mais clássico que gosta daquele vinho e não vai mudar, porque ele sempre vê aquilo, aquele estilo, não sei o quê, e resulta difícil que ele mude, que normalmente é um consumidor de uma certa idade. Agora, para os novos consumidores e pessoas talvez mais atentas, mais curiosas, isso acho que depende um bocado da personalidade de cada um, não é? E é como, igual que na gastronomia, há pessoas que sempre querem ir àqueles restaurantes típicos e tradicionais e não querem ir e há pessoas que todos os dias querem ir a um restaurante diferente porque não querem estar a perder. Sim. Mas tu não sentes essa falta enquanto produtora, não é? Não, pelo contrário. Porque acho que as novas gerações e há muitas pessoas que estão atentas ao que se passa, que são curiosos. Mais uma vez a restauração aqui joga um papel importantíssimo, que estão sempre a querer novidades e provar coisas diferentes e não sei o quê, e não sinto nada, mas acho que há um bocado de tudo, sim. Uma pergunta que fizeram muito e que vai ao encontro também de uma pergunta que eu te queria fazer e na verdade tem a ver com aquilo que nós falámos no início sobre o processo de produção. O que é que distingue o vinho caro? Ou seja, o que é que faz, vamos deixar aqui a questão de ser melhor ou ser pior, não é? Mas o que é que faz um vinho mais caro? Há um lado que tem a ver com a fama do vinho, não é? Portanto, há determinados vinhos que vão ser sempre caros independentemente do vinho que esteja lá. Mas em termos de processo de produção, tem a ver com o quê? Eu imagino que tem a ver com a questão do tempo que o vinho tem de estagiar enquanto está na... Se nós tivéssemos a forma... Ou seja, todos os produtores gostávamos de ter os nossos vinhos caríssimos, não é? Se houvesse um factor que dissesse este vinho vai ser caro, fazíamos todos caro. Eu acho que... Primeiro tem a ver com a lei da oferta e a demanda, não é? O vinho atinge, às vezes, determinado preço porque todos querem e não há. Que o que faz que o vinho tenha atingido este determinado preço? Podem ser muitos factores. Nos vinhos mais clássicos, nas grandes marcas já conceituadas há muito tempo, é esse historial de qualidade e, sobretudo, de ter essa consistência na qualidade. Saber, por exemplo, um grande vinho que tu sabes que todos os anos não te vai defraudar, ou seja, não é? A tal segurança, não é? E eu gasto 300 euros numa garrafa, porque sei que aquela garrafa vai ser inacreditavelmente boa. Isso faz que o vinho seja muito caro. E vai ser sempre boa, sim. Isso muitas vezes é o que determina o preço. Sim, ou uma coisa, às vezes o preço é ser um vinho raríssimo. Ou seja, este vinho é o primeiro ano que sai no mercado, mas, pronto, ou levou um prémio muito importante por alguém muito reputado, ou aconteceu algo com que fez que esse vinho se posicionasse rapidamente em um patamar de preço muito alto. Mas normalmente, às vezes há produtores ou há vinhos que dão um tiro e depois lançam um vinho muito caro num ano e depois não conseguem no ano seguinte porque as pessoas ficam decepcionadas ou acham que aquilo não valia a pena ou não conseguiram simplesmente vender. O que faz um vinho que durante anos seja caro e consistentemente caro é a confiança dos consumidores, não é? Eu falo por mim e eu acho que falo por todos. Ou seja, tu não vais pagar um vinho caro se não sabes, se não tens a certeza que aquele vinho vai ser claro. excepcional. A consistência. E há de ser também outro fator que tu referiste aí, que é a especificidade, ou seja, ser um vinho com uma característica qualquer específica que o torna relativamente raro, não é? Raro, sim. Ou seja, que o torna raro, que o torna exclusivo, e isso em todo, não é? Como em todo. O que é exclusivo é mais caro e, sobretudo, saber que tens aquela qualidade. E eu vou comprar aquilo em vinhos e como todo. Ok, posso permitir-me comprar esse vinho, vou comprá-lo porque sei que vou ter Ou seja, eu acho que essa segurança é importantíssima. Sim. E isso se construi durante muitos e muitos anos. E tu, enquanto produtora, deves ter muito o dilema de, imagino eu, de decidir o preço para o vinho. Porque ainda por cima no vinho, isto acontece em tudo, mas o vinho é provavelmente o produto em que isto acontece mais. O consumidor usa o preço como indicador. Por um lado, a pessoa quer pagar o mínimo possível pelo melhor vinho, mas por outro lado, toda a gente usa o preço como indicador da qualidade do vinho. Sim, e é muito complicado posicionar um vinho. E então eu, que sou uma produtora, o meu projeto pessoal tem 12 anos, não é? E então é o tal histórico, a tal confiança, não é? Eu acho que depois de 10 anos as pessoas já têm uma determinada confiança, mas tem que haver algo, mas mais uma vez acho que um feeling que me diz, olha, eu vou posicionar este vinho a este preço. Normalmente o que fazemos é muitas vezes, e em adegas que eu assessoro, é ver o que se passa no mercado, não é? Fazemos uma prova às cegas, vamos a provar vinhos de 40 euros às cegas.
e vamos ver como está o nosso. Se já ver que é o nosso. E vamos ver se fica lá em cima ou se fica cá embaixo. Isso é uma boa técnica para nós conseguirmos posicionar o nosso vinho. Mas depois também está o tal fator da marca, da confiança do consumidor, não é? Ok, mas aqui o meu vinho ainda ninguém conhece. Sim. Às vezes quando eu conheço o produtor, por exemplo... É que ele pode ser caro, desculpa, ele pode ser caro por ser melhor do que os outros, mas também pode ser caro simplesmente por ser diferente. Sim, por ser uma coisa rara. Sim. Por ser uma coisa rara e que cria qualquer tipo de curiosidade. Sim. Ok, isto é uma coisa raríssima, uma produção muito pequena ou muito difícil, ou que só aconteceu aquele ano, ou não sei o quê. Mas normalmente esses vinhos caros, porque têm uma consistência, e essa consistência vem dada pela tal qualidade, não é? Mas a tal confiança, não é? Uma marca que já é conhecida, tu tens na prateleira duas marcas, uma que conheces e que sabes que compras aquela garrafa, custa de 50 euros, mas aquela garrafa sabes que tal. E tens outra garrafa ao lado do mesmo preço que nunca viste falar. Qualquer pessoa opta por a que já conhece. Sim. A não ser que tu sejas uma pessoa mesmo muito curiosa e digas, ok, vou arriscar. E às vezes arriscas e ganhas, não é? Sim. Isso que provavelmente estou a pensar... Esse trabalho é muito feito, ou essa aversão ao risco também vem dos próprios distribuidores, não é? Que serão mais avessos a colocar como vinho caro um vinho recente, que não conhecem, não é? E depois à medida que vais criando nome... Mas o procedimento no mercado é dado pelo produtor, não pelo distribuidor. Agora, há muitos fatores... não é uma coisa negociada, digamos assim. Não, tu decides o preço que queres pôr ao teu vinho. Agora... Isso que tu falaste é um ponto muito interessante, não é? Uma das claves do sucesso de um produtor é ter uma boa distribuição, não é? Porque nós podemos ter o melhor vinho do mundo, que depois nós não conseguimos que chegue aos pontos de venda. Exato. E isto é tudo uma cadeia, não é? Ou seja, primeiro, o distribuidor tem que ter confiança em ti, porque vai dar muito trabalho convencer o senhor da loja, que falava antes, ou o senhor do restaurante, que tem N opções no mercado, para que comece a comprar o teu vinho, não é? E aí, ou é para o prestígio da marca, ou é para o prestígio do produtor, ou é para o prestígio do enólogo, tem que haver algo que o chame, não é? E muitas vezes, até são pessoas que começam do zero, mas lançam produtos muito interessantes, que vão recomendar a tal consumidor, que se gosta vai repetir. Não é? E que para o ano esse produtor tem que ter o cuidado de que o seu vinho seja de igual qualidade ou maior, porque se aquele cliente provou o vinho e gostou e ano seguinte fica decepcionado, nunca mais vai comprar a tua marca. Sim, pois é isso. Não é? E este é um jogo muito, muito complicado. Sim. Muito complicado não, muito para nós, e eu acho que isto é algo também muito desafiante na nossa profissão, que cada vendima começas do zero, não é? Porque tudo o que construíste durante muitos anos, podes estragar na seguinte vendima. Sim, exatamente. Não estás sempre aí... E uma boa vindima não é garantia de que a seguinte será também. Estás sempre aí, quando lanças um vinho, e então quanto mais prestígio tens no mercado, tens muito mais pressão e mais atentos vão estar ao que tu lanças. Sim. E deve ser uma angústia, eu imagino que deve ser uma angústia grande, até por causa do clima, não é? De todos os dias tu deves estar a pensar como é que isto vai, se está mais quente, mais frio, se chove ou não chove, como é que isto vai influenciar. Sim, a vida do agricultor é uma vida sempre complicada, não estamos sempre dependentes do clima. Porque o clima, para quem vive em cidades, não é? É uma coisa... Essa é que chatice que tenho que... Exatamente. Que vai haver fila no... É suficientemente importante, mas não é tão importante. Não, na agricultura obviamente é determinante e às vezes é catastrófico e às vezes é difícil. A vendima do ano passado, com todas aquelas ondas de calor, foi muito complicada, não é? Mas isso, mais uma vez, eu que falava, que tenho a sorte de trabalhar com vinhas velhas, quase não senti... Porque elas se autorregulam, é tal. Tem raízes mais profundas, não é? Tem raízes mais profundas, já passaram em 100 anos, já passaram por muitas ondas de calor. Quanto tempo é que vive uma vinha? Depende de como se é plantada a vinha. É que isto são todos... Há vinhas que... que isso de vinha velha, a partir de certo ponto já... Sim, vinhas centenárias é raro. Tem que ser... A vinha consegue, viver 100 e tal anos, mas vão morrendo videiras que nós vamos replantando e não sei o quê, não é? E tem que estar uma vinha cuidada, não é? Mas depende de como se é plantada a vinha e tal, pode durar normalmente, sei lá, 30, 40 anos. Assim. Interessante. Uma pergunta em relação à qual eu acho que toda a gente está curiosa. Há vinhos baratos bons, na tua opinião? Sim, mas bons... Ou seja, que é barato e que é bom. Claro, exato. É preciso definir barato e bom. Vamos dizer, há vinhos de 4 euros bons? Sim.
Para 4 euros. Não, claro, quando eu digo bons... Claro, sim, ou seja... Não, por exemplo, eu não acho que haja vinhos de 2 euros bons. Percebes o que quero dizer? Claro que isto é tudo subjetivo, mas eu nunca bebi nenhum vinho de 2 euros que fosse bom. Mas já bebi, na minha opinião, vários vinhos de 3, 4 euros bons. É assim... Bons no sentido, sei lá, é agradável beber esse vinho à refeição. Para não? 4 euros, ou seja, claro. Claro, é que o bom depende, sim, do que consideramos por bom, mas é assim, eu já tenho bebido também vinhos, a vezes vamos a Tascas ou a algum sítio que nos oferece um vinho muito barato e tu dices, este vinho até está bom, não é? O sea, mas claro que nunca vai ser um grande vinho nem nada que nos deixe assim. Mas sim, eu muitas vezes escolho nos restaurantes, vou ver o que se passa com esses vinhos, né? Tenho curiosidade por isso e às vezes me surpreendo, sim. Se calhar, tornando a pergunta mais específica, claro que há vinhos de qualidade a esse preço, não é? Mas muitos deles serão vinhos que não têm nada de extraordinário, não são vinhos banais, não é? De grande tiragem. Exato. Mas tu já encontraste vinhos realmente bons a esse nível? Não, tipo, este é o grande descobrimento do século. Isso é mais difícil. Não, é raro porque hoje em dia há tantas pessoas que estão tão atentas a que tu tens um vinho que realmente seja muito bom, esse preço... Nunca teria aquele preço. Não mantém aquele preço. Sim. Rapidamente vai haver algum blogger ou alguma não sei o que vai descobrir aquilo e aquilo. E de vez em quando há uns vinhos que tu vês, e eu não estou especialmente atento, deves ter muito melhor noção disso, mas tu vê-los a subir a escadinha, digamos assim, ou seja... Sim, há vinhos que começam no início... Se bem que quando tu posicionas um vinho a um determinado preço, depois é muito difícil... subi-lo, porque habituas a pessoa mas eu sou defensora desse tipo de vinhos, né? Acho que nós temos que ter bons vinhos a 4 euros. E hoje em dia, com a tecnologia que há, nós conseguimos fazer, e quando digo bons vinhos, eu digo vinhos ainda feitos, vinhos que sejam agradáveis, claro que não são grandes vinhos, mas são vinhos que são razoáveis. E tu és avessa ou tens uma má opinião daquilo que muitas vezes pode ser tido como uma espécie de batota na produção de vinhos? Por exemplo, lembro uma vez de ter ido a uma adega, já foi há muitos anos, e o senhor estava a explicar que havia, acho que continua a haver, aquela preferência pelos vinhos amadeirados, por aquele toque mais amadeirado. E tens a maneira clássica de fazer isso, que é pôr o vinho em barricas de madeira, de carvalho, e depois, eu não sabia, mas há uma maneira mais rápida de fazer isso, mas que é em certo sentido uma batota, espero que isto seja verdade, que eu tenha apanhado a coisa bem, que é mandar para dentro da cuba, mandar para dentro da cuba uns pedaços de madeira. A paras ou a duelas. E depois eles mexem aquilo e aquilo fica assim, é uma batota. Não é uma batota se a ti não te dizem que o vinho passou por barrica. Claro, exato, mas do ponto de vista do sabor final, se der o mesmo sabor, do ponto de vista do consumidor é igual. Claro, é uma técnica que apareceu há alguns anos e que se utiliza muito em vinhos mais baratos. Porque, por isso é que eu estou a perguntar. Sim, as barricas são, além de ser muito caras, a própria barrica, o trabalho em barrica não é o mesmo. Tu, quando tens 10.000 litros em barricas de 225 litros, tens N recipientes de 225 litros. Exato. Este cuidado que eu te disse, que é que ter microbiológico e de estar continuamente a tomar conta do vinho, estás a multiplicar o teu trabalho, não é? E tens muito mais peligros de contaminação e tudo isso. Multiplicas muito o trabalho e os custos. Agora, eu não acho que seja batota, desde que não intentes enganar o consumidor. Claro, se tu pões vinho taxado em barrica e não tem barrica, é batota. Aí estás a enganar. Agora, claro que tu não consegues igualar, porque senão, claro, o resultado final de um vinho passado por barrica, de um vinho onde trouxeste as tais madeiras na cuba. Mas se consegues ter um resultado muito similar e consegues baixar o preço 10 vezes, tu não dizes, ok, então eu vou voltar. É um bocado a claro, Zara. Claro. É isso. É dizer, ok, a Zara não te diz que, não é? Eu estou a fazer uma similitude para nós, ok, mas aqui eu tenho o mesmo casaco 10 vezes mais barato. Não é de seda, não é de quê, mas estás a ver? Claro. Ou seja, eu acho que desde que tu informes, não é batota. E tu consigas dizer, e eu não tenho, ou seja, se uma pessoa não é especialista suficiente para conseguir diferenciar o que passa por barrica do que não passa, mas te estão a dar o mesmo nível, digamos, de prazer, não é? Tu gostas daquele vinho 10 vezes mais barato, eu não acho mal nenhum. Claro. Pois é, exato. O meu ponto era esse. Desde que não intentes enganar o consumidor, dizendo, este vinho passou por barrica, e enganar também passa por não informar, não é? Claro. Sim. Eu há bocado esqueci-me de perguntar, mas houve muita gente a perguntar por uma nova tendência, que eu já tinha apanhado de vinhos, ou vinhos chamados vinhos naturais, ou vinhos biológicos, vinhos de baixa intervenção. Eu, na verdade, não sei exatamente o que é que isto quer dizer. Há muita confusão. Isso dava para 3 horas, não, para 3 dias de debate. É assim, há muita confusão em tudo isso, precisamente porque
Por exemplo, vinho natural. Ninguém sabe o que é vinho. Não há uma definição, não há uma legislação para vinho natural. Então, o que é vinho natural? A mim, muitas vezes me perguntam, tu fazes vinhos naturais? Então eu perguntei-lhes, e que é o vinho natural? Eu presumo que tenha que ver com a adição dos sulfitos. Sim. Sim, mas nem todos os vinhos naturais. Natural se associa um bocado a pouca intervenção. Exato. Não é? Que é o que se passa? Que há muita confusão nisto. Não é como o vinho biológico. O biológico está legislado e tu sabes, para ter um vinho biológico tens que ser biológico na vinha, na adega, e depois tens um selo que te diz, tens que ter está legislado, tens que ser um determinado número de parâmetros. E há alguma vantagem no resultado final ou é apenas uma questão ética? Em quê? Nos vinhos biológicos? No biológico. Eu acho que é mais uma questão ética, não é? Não podia haver alguma vantagem? Não utilizar produtos, sobretudo na vinha, não é? Não utilizar produtos que sejam agressivos com o medio ambiente. Acho que isso é muito importante. E depois também é uma filosofia, e acho que é algo que, desde o meu ponto de vista, faz sentido hoje em dia, principalmente todo o que tem a ver com herbicidas, não é? Que para mim é o ponto mais importante do biológico, de trabalhar sem utilização de herbicidas e tudo isso. Agora, nos vinhos naturais, é um debate e é algo que normalmente se associa a isso, a não utilização do sulfuroso, mas é algo que é muito perigoso, não é? Porque normalmente o sulfuroso de repente tornou-se o inimigo público número 1. E eu acho que é toda uma questão de dose, não é? Como todo, há pessoas que são alérgicas aos sulfitos e que também têm que ser informadas, igual que todas as etiquetas contêm sulfitos. Mas se tu não puseres, podes fazer um vinho que depois vai estragar, não é? Claro. O que é que se passa? Se nós não adicionamos sulfitos, corremos muito mais perigos em que a qualidade do vinho não seja a que nós queremos, não é? E então, eu acho que é uma questão do consumidor escolher, ok? E eu prefiro não beber sulfitos, mas não me importa que o vinho tenha determinados defeitos. Se bem que há vinhos naturais, há muitos vinhos naturais que não têm defeitos. Mas tens mais risco que tenha, muito, e há muitos vinhos naturais que têm defeitos precisamente porque é muito difícil. Sim. Mas também há vinhos naturais que têm sulfurosos. É que é tão confuso. Claro. Não é? Sim, não vale a pena exageradamente por aí. Sim, é muito complicado e é um tema... Olha, última pergunta antes de deixar ir. É talvez a pergunta que me fizeram mais e que tem a ver com as provas de vinhos. Né? Para quem vê de fora é sempre uma coisa meio mítica, porque há a ideia de que, obviamente toda a gente tem a ideia de que há vinhos melhores e piores, mas por outro lado, como é uma matéria muito subjetiva, as avaliações que vêm das provas de vinhos, sobretudo das provas cegas, são sempre muito contestadas. Até porque toda a gente sabe que, qualquer pessoa que bebe vinho sabe que o mesmo vinho bebido, basta bebê-lo em alturas diferentes, bebido com mais ou menos tempo no copo, ou seja, ao ar livre, antes de tu beberes, pode criar sensações muito diferentes, não é? Como é que tu convives com isto? Ou seja, que valor é que tu colocas nas avaliações que são feitas dos vinhos desta maneira? Não é? É assim, varia muito. E eu própria fui júri muitas vezes de concurso e acabo de dizer que muitas vezes provamos as cegas vinhos para posicionar os nossos, não é? E eu acho que se o vinho tem uma determinada qualidade, se o vinho destaca, por dizer assim, tanto faz que venhas antes, depois, o vinho vai destacar. Se o vinho tem algo extraordinário, que faz extraordinário, percebes logo. Vamos perceber. Claro que depois há aqueles pequenos matizes que tu aí é uma questão de sorte. Não? Se o vinho está posicionado mais ou menos num patamar igual aos outros e fica de primeiro por determinados matizes, é uma questão de... Acho que depende todo de um bocado... E depois também depende da temperatura a que está o vinho, por exemplo, não é? Também influencia muito... Sim, depende de imensos fatores, mas uma coisa é clara, se eu tenho um vinho de qualidade, às cegas esse vinho vai destacar. Se esse vinho tem uma qualidade superior ao resto dos vinhos que vão estar assim, não é por ter servido antes ou depois que o vinho não vai ficar cá em cima. Sim. Acho eu. E depois também depende de quem prova, não é? Eu imagino que... Sim, depende do gosto. Não, e até há pessoas que têm um paladar mais afinado do que outras e com maior precisão, não é? Gosto, porque é assim, e depois também entramos nas provas cegas e também entramos nos grandes gurus de vinhos, os opinion makers e tudo isso, que é a opinião de uma pessoa. Claro. E essa única pessoa tem influência mundial, sim, não é? Sim. Ou seja, e ao final, uma pessoa que nós temos que ter respeito porque... Era o Robert Parker, não é? Faz isto durante muitos anos e tal, mas é o gosto daquela pessoa, não é? Que não quer dizer que pode ser contrário ao meu gosto. Ou seja, e acho que há um bocado mais a informação de que nós temos que dizer, o melhor vinho do mundo que ser considerado por esta revista e por esta pessoa, não é? Sim, e provavelmente até certo ponto deves conseguir ter alguma objetividade. No fundo é fácil perceber um vinho que é mau, não é? Mas depois a partir dali já é muito mais subjetivo, não é? Claro, nós acho que
hoje em dia é isso. A não ser que seja uma coisa muito especial, há uma qualidade, pronto, uma qualidade meia dos vinhos. Depois depende um bocado do gosto pessoal. Claro. Eu às vezes há vinhos que são muito conceituados ou que levam grandes pontuações que eu não gosto, porque eu não gosto particularmente desse vinho. E depois E ao contrário, também há modas, claro. Claro, e há modas também. Claro, sim. claro. Boa. Susana, excelente conversa. Obrigada. Obrigado. Sei que tens não é um livro para recomendar, mas é um autor, não é? Sim. Em termos de livros, é assim. Uma pessoa que eu sigo desde meus tempos de estudante e que eu recomendo imenso é a Jancis Robinson, que é a crítica de Master of Wine e a crítica de vinhos da Financial Times e que tem escrito livros maravilhosos, muito didáticos, muito informativos e até uma coisa que eu gosto imenso da Jancis Robinson é que ela consegue descrever o vinho, que isto é um dom, não é? Porque tu lês uma crítica de um vinho da Jancis Robinson e consegues imaginar aquele vinho, não é? Porque, por exemplo, a mim muitas vezes me dizem descreve-me o teu vinho. Ou seja, eu gosto do vinho, mas depois de transmitir isso é não é uma nada coisa fácil. diferente. Por isso é que se usam no mundo dos vinhos aquelas metáforas. Então, tem que estar unido o dom dela de saber provar, de ter toda a experiência que ela tem em provar e depois conseguir transmitir aquilo. E eu das pessoas que conheço, que tenho seguido a nível global, que conseguem descrever de tal maneira o vinho que tu estás a imaginar a saborear esse vinho. Acho que vale realmente a pena. E tem livros desde para principiantes, de curiosidades sobre vinhos, até verdadeiras enciclopédias. Sim, engraçado. Eu já apanhei os artigos dela, realmente. Sim. É engraçado. Ok, excelente recomendação. Obrigado, Susana. Obrigada. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.